Gente, quero conversar com você hoje sobre o nosso evangelho, porque ele traz um tema muito delicado, mas muito delicado mesmo, e que às vezes passa batido, mas é de uma gravidade tão grande, que pode ser a causa da sua tristeza, pode ser a causa, inclusive, da nossa perdição. Alguém pode estar se perdendo por conta disso. Sinceramente, muitos estão se perdendo por conta disso. Muitos estão deixando a fé, muitos estão deixando de crer. Muitos estão se decepcionando e acumulando tristeza por cima de tristeza por conta disso. Vou ler o trecho do Evangelho e você vai entender por quê. Versículo 43 do Evangelho de hoje. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Mas se outro viesse em seu próprio nome, com certeza vocês iriam receber ele. O que Jesus está dizendo? Como eu venho falar a verdade, como eu venho tocar em pontos delicados, vocês me rejeitam. Quando o padre fala na homilia aquilo que diz respeito ao nosso pecado, a gente não sai da igreja meio triste. Às vezes sai mesmo, viu? Quando ele toca em um ponto que a gente precisa mudar e se converter, e a gente assume para dentro da gente a conversão, às vezes a gente sai triste, pensativo, dizendo, ô Senhor, eu quero mudar. Mas quando a gente não entende isso, qual a tendência? Esse padre não presta. Esse padre é muito legalista. Esse padre é muito antiquado. Perigoso até ir lá reclamar com o padre, vai que fala com o bispo e tal. Esse padre não pode falar tal coisa. E tu não vou mais naquela paróquia. Cuidado. Jesus está dizendo aqui, mas se fosse alguém que viesse e falar em próprio nome, ou seja, alguém vaidoso, alguém preocupado somente em que você aplaudisse, que finge que está dando um tapinha, mas na verdade ele está assoprando, sabe? Não tem pregador assim? Tem muito pregador assim. Pregador que coloca leite condensado em cima do evangelho. Todas as palavras, não, isso não existe, não, tudo é bom, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Ah, não existe esse negócio de inferno, não existe esse negócio de pecado. Não, deixa. A vida é assim mesmo. Deixa o quê? Deixa o irmão entrar com a cara na lama e morrer no pecado? Não deixa. Porque às vezes, para você tirar alguém que está entranhado na lama, você precisa arrancar os espinhos, os arames farpados que estão nela. E isso dói muito. Ela acha que o que está doendo é a dor que você está causando, mas não é. Aquele mal já estava nela. E o processo de sair daquilo ali é doloroso. Era mais cômodo ficar ali na lama. Só que ela ia morrer de uma forma muito triste. Ia morrer das doenças causadas por aquela queda. E Jesus continua, como podereis acreditar vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Olha, vocês não pensem que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, o próprio Moisés, no qual vocês dizem que colocam a esperança. Gente, se vocês acreditassem de fato em Moisés, vocês acreditavam em mim, que sou Jesus. Porque foi sobre mim que ele escreveu. Mas se vocês não acreditam nos escritos dele, como vocês vão acreditar nas minhas palavras? Aqui a gente está tocando um pecado muito sério. Versículo 44. Vocês que vivem buscando a glória uns dos outros, não buscam a glória do próprio Deus. Pecado da vanglória. É nisso que nós vamos pedir a Deus que venha... É isso que nós vamos pedir a Deus que venha arrancar do nosso coração. O que é o pecado da vanglória? O que é? Quando a pessoa ela se converte,
ela busca uma vida em Deus, ela começa a deixar os próprios pecados. Como dizia Padre Cícero, Romão Batista, quem roubou, não roube mais. Quem matou, não mate mais. Né? A pessoa, ela deixa de matar, deixa de beber, ela deixa de trair, ela deixa de mentir, ela vai deixando os vícios, os pecados, vai deixando para trás, porque ela se converteu, né? E ela começa ali a ter uma vida de igreja, começa a frequentar mais a igreja, o grupo de oração, começa a escutar a FM Dom Bosco, começa a rezar ali o terço. Só que isso não quer dizer absolutamente nada. Se dentro do coração daquela pessoa a busca não for sincera por Deus, se a pessoa ela está fazendo tudo aquilo apenas para se sentir bem, como se fosse a fé fosse um spa, como se a fé fosse uma técnica para deixar você relaxado, sinceramente isso é vanglória. A fé verdadeira é você acreditar por Deus. Por Deus. Sabe por quê? Porque a vanglória é o pecado do demônio. Você sabia que o demônio Satanás é virgem? Satanás nunca teve uma relação sexual porque ele é um anjo. Satanás também nunca cometeu nenhum dos 10 mandamentos. Nenhum pecado contra os 10 mandamentos. Ou melhor, contra os mandamentos que diz respeito ao amar ao próximo. Ele nunca roubou. Não. Demônio, você não vai ver o demônio pegando e roubando um carro, roubando uma carteira. Não. Porque ele é um ser espiritual. O demônio também nunca matou. Porque ele é um espírito, ele não pode pegar em armas, não tem como. Pode influenciar, tá, mas ele não pode pegar em armas. Ele não pode trair a esposa, que não é casado. Então, o que difere? O que difere a pessoa que está na igreja e que deixou de fazer os pecados, que diz respeito ao amor ao próximo? Sabe o que difere? Muito simples. O início dos mandamentos, o amar a Deus. Gente, se a minha motivação não é Deus, está tudo errado. Eu posso estar fazendo tudo o que é certo, mas se não for pelo motivo certo, pode ter certeza, eu estou cavando minha própria cova. Eu estou plantando condenação na minha vida. Eu posso estar fazendo um jejum belíssimo, mas se esse jejum não tiver como objetivo o meu coração crescer na caridade, esse jejum, além de não valer nada, ele pode ser a causa da minha perdição. Eu posso estar servindo na paróquia em todas as pastorais, mas se eu não estiver servindo por amor a Deus, sinceramente, eu estou cometendo um pecado diabólico. Sabe por quê? Porque quando você for tirado de uma pastoral e for colocado em outra, você vai dizer, não, mas eu não quero, porque, meu Deus, era naquela pastoral que eu me realizava. A gente não está nas coisas para se realizar. A gente está para realizar os sonhos de Deus. O nosso prazer tem que ser estar nele. Porque senão a gente fica acumulando frustração. Porque pode morrer o mundo tentando aplaudir a gente por algo que a gente fez por Deus. Nenhum desses aplausos vai ser o suficiente. Porque o pagamento do serviço que a gente dá a Deus, ele é muito caro. Porque a gente tem que dar a vida. Aí o que acontece? Se eu não busco a glória de Deus, se eu estou fazendo sem buscar a glória de Deus, eu vou querer começar a exigir pagamento aqui na terra. Aí eu transformo a minha paróquia no inferno. Eu transformo o grupo de oração no inferno. Eu transformo a minha família no inferno. Porque eu estou querendo toda hora ser aplaudido, toda hora alguém me agradecer. Ah, porque eu estou há tantos anos me doando e ninguém nunca chegou para me aplaudir. Ninguém nunca... Porque na minha casa só tem gratidão. Ah, meu Deus, ninguém me compreende. Isso é vanglória. Sabe qual é a atitude correta? É dizer assim: olha, na minha casa eu estou servindo a Jesus. Na minha família eu estou servindo a Jesus.
No meu trabalho eu estou servindo a Jesus. Se vier os aplausos, se vier o reconhecimento, ótimo, é um a mais. Isso tudo é para Jesus, porque a minha alegria, ela não está em ser aplaudido e ser reconhecido. A minha alegria está em servi-lo. Entende isso? Entende que a alegria não é o ponto de chegada. A alegria, ela está no caminho. Senão, a gente vai começar a ver e rever os absurdos que acontecem às vezes na própria igreja. Quando um consagrado a Deus, ele olha e diz assim: eu me dou tanto por Deus, eu me dou tanto pela igreja, então eu tenho direito a esse aplauso aqui. Eu tenho direito que meu nome seja mais falado. Eu ajudo tanto a FM Dom Bosco, então eu tenho direito que as pessoas me elogiem, que as pessoas fiquem falando o meu nome, fiquem dizendo: olha como você é maravilhoso, maravilhosa. Quero ouvir meu nome direto. Cuidado, isso é vanglória. Vanglória. Todos os dias eu faço um exercício, eu, Marcos Pavel, ao sentar aqui nessa cadeira, eu digo: Senhor, é por ti. Porque pode ser que amanhã a rádio decida que eu não vou mais conduzir o texto da providência. Mas eu vou assumir outra missão que o Senhor me enviar. E nessa missão pode ser que não tenha microfone, pode ser que não tenha 100 mil pessoas me escutando, como é o que está acontecendo agora. Que a nossa audiência, graças a Deus, é uma bênção aqui na FM Dom Bosco. Pode ser que eu não tenha nada disso. Eu vou me frustrar? Eu não tenho esse direito. Não tenho. Porque se eu estou servindo a Deus, não importa se é no microfone ou não importa se é na cozinha. Não importa se é varrendo uma igreja sem ninguém ver. Porque a minha alegria não deve ser o reconhecimento das pessoas, a minha alegria deve ser estar com o Senhor. Tá vendo como isso elimina um monte de pesos que a gente traz sobre os próprios ombros? Porque o padre falou tal coisa e me ofendeu tanto. Porque fizeram tal coisa que me fez tanto mal. Se você parar para pensar e dizer: mas eu fiz foi por Deus, o que importa o que eles falam ou não falam? A coisa fica muito mais leve. E não é que ela fique leve. Ela ganha o peso que ela tem que ter. O peso real. Antes de eu assumir uma missão como essa aqui na rádio, gente, 2004, 2005, fiquei 2 anos varrendo uma chácara, juntando cocô de cachorro, alimentando passarinho. E o que eu achava que tinham sido 2 anos perdidos na missão foram os 2 anos mais importantes da minha trajetória. Naquele tempo, eu aprendi que eu não estou para servir os resultados. Porque a missão naquele tempo não deu muito resultado. Eu não sou servo dos resultados. Eu sou servo de Jesus. Então, servindo a Jesus, não importa se é juntando cocô do cachorro ou se é no microfone. Importa que eu esteja com Ele.